Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, nesse dia 7 de julho de 2020, né, 14ª semana do Tempo Comum, então você vai ver mais a cor verdinha, nos paramentos do padre, no altar, né, nas flores também, em vez de ser mais flores, vai ser mais folhagem, verde. Hoje é dia de São Vilibaldo, tá? Ontem, nossa, eu fiquei bem contente ontem, dia de Santa Maria Gorete. Até o vaticanews.pt, no Instagram, que eu acompanho eles, focaram bastante em Santa Maria Gorete. E é importante a gente focar nessas santas, porque não é só ela, tem a Beata Albertina Berkenbrock, aqui de Santa Catarina, apesar desse nome, né? Mas é uma menina de Santa Catarina que tem uma vida e o que ela passou, a Albertina, a Beata Albertina, é muito similar com a vida de Santa Maria Gorete, né? É muito similar no seu processo de martírio em defesa da virgindade e da pureza sexual. Mas eu fiquei contente porque realmente é necessário trazer Santa Maria Gorete nesse momento devido aos casos de feminicídio e violência sexual contra crianças e adolescentes, não importa se são meninos ou meninas, porque a violência sexual infelizmente se disseminou nas famílias e não só brasileiras, tá? Então é uma situação assim extremada, urgente, que a gente peça que essas virgens, essas santas, maioria são santas, né? Mas Deus queira que haja santos que também não tiveram que não foram corrompidos na sua pureza. Porque hoje em dia a coisa está disseminada, gente. E até eu tenho que dizer, não é bem o pitaco que eu gostaria de dar, porque eu tenho que dar um segundo pitaco, mas eu vou dar esse primeiro. Esses dias eu li porque não adianta, eu leio reportagem também no mundo secular e tudo. Aí não sei quem, mas não sei lá, nem conheço a celebridade, né? Essas celebridades na internet, misturada com atores, BBB, não sei o quê. A menina se definiu como pansexual. E tava feliz da vida. Aí eu fiquei pensando, mas que nojeira é essa? É uma nojeira. Porque assim, cara, desculpa, ô meu irmão, minha irmã, perdão. Mas, meu, pensa comigo, pansexual? Aliás, o termo Pan não é termo, é um deus. É o deus Pan. Era um fauno, né? É uma mistura de. É aquilo que apareceu na. Eu não sei se é da mitologia grega, mas eu acho que mais da mitologia romana. Da cintura para cima é um homem com um chifrinho, 2 chifres, cabelo encaracoladinho, e da cintura para baixo, corpo de bode ou corpo de carneiro. E toca uma flauta, a flauta de Pan, P-A-N, tá? Então, toda vez que eu ouço esse Pan, eu lembro ou a flauta de Pan, que ele vinha seduzindo as pessoas pela flauta, ou pela forma dessa figura mitológica, né, pagã. E desculpa falar, essa conotação pansexual, ela quer dizer assim, ainda se fosse bissexual, significa o quê? Bissexual é uma pessoa que é mulher e homem ao mesmo, né? Tanto faz, tanto fez. Homossexual é gostar de pessoas do mesmo sexo, não é só gostar, você entendeu o que eu quero dizer. Agora, pansexual para mim envolve tudo. É a coisa mais feia. Quando é tudo. É isso mesmo que você está pensando. É isso aí. É com tudo. Coisa, objeto, criatura. Coisa mais feia dizer que a pessoa é pansexual. A pessoa falar assim que é assexual, que isso eu também já ouvi. Existem muitos, inclusive, nessa geração. Acabam preservando a castidade por preguiça mesmo. Não é uma virtude. Eu não acho que seja uma virtude ser assexuado. Não se envolve com ninguém. Por quê? Porque não quer ter responsabilidade com ninguém. Eu não te pego, você não me pega, mas também não tô nem aí. Tô de boas. Não acho que seja virtude, eu acho que é uma preguiça até de pensamento. Então, ser assexuado ainda é um pouco melhor do que ser pansexual. Então é assim, os novos conceitos, sabe, essas idiotices da modernidade, que só confunde a cabeça, e eu vou falar um negócio, me desculpa, eu realmente, eu acho que
se fosse a pessoa cheia de pecados, vivendo uns vícios de 25 anos atrás, eu jamais me imaginaria estar falando isso que eu estou falando para vocês. De estar também nessa situação de estar fazendo né, usando um perfil social meu aqui no YouTube, me colocando como uma pessoa conservadora, tradicionalista. Nunca me imaginei assim, mas é por graça de Deus, né? Então peça o discernimento que o Espírito Santo lhe oriente sobre esses conceitos novos, porque para mim isso é lixo. Isso, qual é a graça de dizer que quer dizer então que a mulher pode ser usada, abusada e ela pode usar e abusar de todo mundo? É isso que ela quis dizer. Eu nem terminei de ler o artigo. Eu só estou dizendo, ó, cuidado com esses conceitos. Não se defina como feminista, porque é que nem uma colega minha foi falar para mim, não, eu sou feminista. Eu dou para quem eu quero. Ah, isso é ser feminista? Ah, tipo, sabe, é que nem um meme que eu já vi. Fizeram a cara de uma celebridade com uma cara de nojo, assim. Eu, depois de 10 minutos de conversa, que eu vi que não vale a pena. É bem assim. Eu já quis encerrar o assunto na hora. Ser feminista, então, por quê? Porque diante de um governo, que infelizmente estamos vendo que é, as pessoas tomam partido do contrário. E aí se dizem bruxas, adoradoras do capeta. É verdade. Algumas feministas, elas falam, nós somos novas bruxas, nós somos de esquerda, nós fazemos ritual de magia. Aí entra nas coisas pesadas. Pessoas queridas, você que é adolescente, criança, né, tem 12 anos, mas acha que está podendo mandar na vida, eu só vou dizer o seguinte, não sei se você está me ouvindo, ou você que é pai que está com um problemão aí de uma menina feminista, enfia na cabeça dessa moça, dessa criança, teu filho, filhinho de Deus, filhinha de Deus, que ser feminista é um pouco diferente de ter empoderamento, porque ser empoderada não quer dizer que você tem uma vida sexual pansexual, assexual, sei lá, tá? Defina bem a coisa. Não é porque é ser feminista que você vai comer todas as coisas, você vai digerir tudo que eles passam, porque eu já vi perfis sociais dessas novas bruxas. Elas chegam a fazer ritual de magia negra. Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Como diz, polvinho de cabeça fraca é o primeiro que vai. Aliás, o mundo inteiro tá com o povo com cabeça fraca, né? Porque se não enfraqueceu com o excesso de rede social via internet, com o excesso de dependência da internet, tá ficando com a cabeça fraca devido à Covid-19, né? Porque eu já falei, eu não sei se falei porque eu apaguei uns áudios aí que eu tava muito revoltada. Não achei que vocês merecessem ouvir isso. Não, não merecia não. Eu tava muito brava. Sabe, eu falei aí que a Covid-19, isso não é fake news. Isso está sendo um motivo de estudo para aqueles que passaram, se curaram da Covid-19, mas que agora estão enfrentando sequelas ou doenças, novas doenças decorrentes provocadas pela abertura do que a Covid-19 fez com elas, ou seja, doenças autoimunes, como o síndrome de Guillain-Barré, é um caso gravíssimo, é um caso. Fraqueza muscular, perda de olfato e paladar é o mínimo, isso é o mínimo. Diz que o príncipe Charles perdeu o olfato, né? Ele pegou o Covid, não foi tão grave assim, mas ele perdeu o olfato. Mas existem outras sequelas piores. Problema de respiração, que é como se a pessoa tivesse tido uma espécie de tuberculose com pneumonia junto, que aí meio que perdeu né, a oxigenação nos pulmões. Então não consegue subir escada. Não estou falando de fumante, não. Estou falando de gente que não, nem fuma e que pegou Covid-19. Mas o problema pior são problemas cognitivos e neurais que a Covid-19 provoca. Então, não adianta falar, né? Ficar em casa, fazer isolamento social, não abrir o comércio. O pessoal quer abrir, né? Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Vocês veem o que acontece às vezes lá no Nordeste e Norte do país, que o povo não aguenta ficar em casa, né? Então, no fundo, até me lembrei de uma situação que os esotéricos falavam, que o futuro do planeta Terra seria que o planeta seria moradia de um bando de zumbis. Isso há uns 10 anos atrás, tinha umas mensagens loucas lá.
Porque assim, esotérico profetiza, só que não é o termo profetizar. Eles dizem que canalizam lá umas mensagens, pá, mas pra mim é ilusão do coisa ruim. Aí o que acontece? É mais ou menos isso que tá acontecendo. A gente tá se tornando meio zumbi, né? Quando não morre. Em breve vamos estar em 70 mil mortos, tá? Em breve, muito breve, já estamos chegando nessa marca. Já estamos um pouco menos que isso, né? Aqui no Brasil, só Brasil, hein? Tá? 500 mil pessoas no mundo. 500 mil de pessoas faleceram de Covid-19. Eu acho que foi até mais, gente. Foi alguns milhões, não digo 2 milhões, mas 1 milhão e pouco de pessoas deve ter morrido, porque o vírus já estava circulando, né? Bem, chega de coisa. Ah, eu tinha um outro pitaco para dar. Bem, antes de eu fazer a leitura, se você já participou da Santa Missa via TV, via web, não importa. Você já deve ter ouvido o que era a profecia de Oséias hoje. Então, esse ano é um ano eleitoral. Então, antes, eu não vou fazer eu ia falar react do evangelho. Não, gente, não é react. React é quando você faz análise de uma propaganda, alguma coisa assim, né? Não vou fazer isso. Análise do evangelho, né? Não vou fazer a análise das leituras de hoje, já vou fazer o pitaco agora. Oséias está falando que Deus Todo-Poderoso está se queixando, está triste, porque ele não constituiu certos príncipes para ter o poder. Até porque, vamos se recordar, ótimo, vamos nos recordar. No livro de Samuel, o povo pede que eles tenham um rei. Por quê? Porque as pessoas lá das tribos, lá, as lideranças de Israel, acharam que aquilo era bacana nos reinos pagãos. Não, a gente quer um rei. Aí Samuel tem que falar, calma aí, gente, eu tenho que falar com Deus, ver se isso é permitido. Não é assim, eu queremos um rei. Não é porque é pela vontadezinha de vocês. Aí Samuel, o profeta Samuel rezou, e Deus permitiu, tá bom, eles querem um rei, vou conceder um rei, mas vai ter que ser o que eu escolhi, que foi o Saul. E ainda pisou na bola, né? Pisou na caçarola. E aí, como Deus já tinha instituído rei, ou seja, existia uma vaga em aberto, existia o trono de Israel, ele precisou constituir Davi como rei. Mas aí ele escolheu pelos parâmetros, então, do coração de Deus. Um menino franzino, ruivinho, bonito, frágil, pastor, mas fidelíssimo ao Senhor. E ainda assim deu uma pisada de bola grande, né? Mas aí que está a situação. O rei Davi nunca perdeu apesar de ele não ter ficado ao nível de Moisés e profeta Elias, o rei Davi está em alta conta com o Todo-Poderoso. Tanto é que ele fala que, olha, vai ser um filho seu que vai construir um templo para mim, eu vou garantir sua descendência e tal, por consideração ao rei Davi por ter sido um ótimo servo, fiel. Foi tudo levado em consideração, mas lembrando que o pecado de Davi, aquela traição de ter matado o melhor soldado dele para pegar a mulher dele, e teve um filho com essa mulher, fez um adultério feroz, assim, aliás foi uma traição uma atrás da outra, né, aos olhos de Deus. Aí o profeta Samuel não falou com ele, foi acho que o profeta Natan, se não me engano, falando, você errou feio. Aí Davi cai em si, porque ele estava cego pelo desejo dele, né, de ter aquela mulher e tudo. Ele faz uma penitência grande, reza para Deus, jejua. Infelizmente esse filho do adultério morre, né, vai pro colo do Todo-Poderoso. Aí ele se restabelece e fala, o que eu posso fazer? Errei, fiz a minha penitência, só Deus agora para perdoar o que eu pude fazer, né? Mas ele se abriu para o arrependimento, coisa que Saul não fez. Mas o que eu quero falar aqui não é sobre o pecado de Saul ou de Davi. O que eu estou querendo falar é Deus é que institui o poder. Deus Todo-Poderoso. Não estou falando de qualquer Deus, não. É Deus Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Do qual Jesus intercedeu para que fosse nosso Pai também. Porque tem gente que usa... Aí sim vou ter que entrar num assunto delicado. Que na verdade foi assim, eu já gravei esse áudio, mas eu tive que jogar fora porque eu me estressei. Aí acabei falando mal do presidente, não é legal. Não é nem porque ele tá doente, não, é que eu não gosto mesmo do Bolsonaro, mas não veio ao caso. Não acho que vocês também não merecem ouvir minha opinião a respeito aí das eleições, mas o que eu quero dizer é assim,
Estamos em ano eleitoral aqui no Brasil, existe ano eleitoral lá nos Estados Unidos. Talvez no restante do planeta. Aqui no Brasil, prefeitos e vereadores, a parte local, que é importante, tá? Se você não sabe, já fique sabendo. Até dia 27 de dezembro, que é o último domingo de dezembro, a gente tem que eleger um prefeito e vereadores. Não pode passar para 2021, não pode. Tem que trocar mesmo, tá? 2021 temos que ter novo prefeito e novos vereadores tomando posse. Isso é pela lei eleitoral, pela Constituição e pá. Não tem negociação. O que pode acontecer é que tem eleições até 27 de dezembro. Isso é prova cabível, fatal. Beleza, fechou. A questão agora é, por que eu estou falando isso? E por que eu estou pedindo que você depois releia a primeira leitura de hoje, Oséias? Medite sobre isso. Medite sobre os políticos e os poderes políticos. Não é porque os homens querem que seja feita cargos e tal, que é a da vontade do Todo-Poderoso Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que fazer até a filiação, porque tem gente usando o nome de Deus, só que na realidade, aí já vou entrar num assunto delicado, esse Deus que ele fala, não, porque eu acredito em Deus, porque em nome de Deus, esse Deus é um Deus que não é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, e eu vou falar o porquê. Bem, tá rolando na internet um vídeo, tá? Não vou dizer quem é, tá? Porque essa pessoa já teve o canal bloqueado. Eu até admiro o trabalho da pessoa, mas é aquilo que eu vou repetir, e vou repetir de novo, e vou repetir. Eu não tenho como indicar esse canal, porque eu não sei qual que é dessa pessoa. De verdade. Eu respeito o trabalho. Inclusive, eu tenho que agradecer pelo trabalho desse moço, porque na época me abriu os olhos para algumas coisas, para ver a gravidade da situation mundial. Até depois eu vi que o pregador Anderson Reis começou a falar também dessas questões de inimigos da Igreja Católica. Acho que ele ficou muito mexido, né? Mas é que na realidade nós católicos, a gente é como ovelhas mesmo. A gente não, a gente reza, às vezes a gente só pede evocações, não. É chegada a hora da gente também começar a focar um pouco. Infelizmente, não precisa saber tudo o que acontece de ruim dentro da Igreja Católica ou dentro dos governos mundiais. Mas é preciso que você saiba para depois não ficar chorando e ficar decepcionado e falar, ele usou o nome de Deus. Mas cuidado. O Deus que você segue, que você adora, não é o mesmo que essas pessoas da política adoram. E eu vou dizer o como. Então, esse rapaz fez um vídeo recentemente, não sei se o título era Magia Negra na Política. E eu até nem vi inteiro. Eu só vi uma parte e ainda foi citado um deus do Antigo Testamento, um deus pagão cananeu, se não me engano, que é o Moloque. Aí pensei, não vou ver esse vídeo. Junto com esse vídeo, ele tem um canal secundário lá com uma outra pessoa. E essa outra pessoa resgatou uma coisa muito ruim, uma notícia extremamente ruim que aconteceu no meu estado do Paraná, só que no litoral, lá em Guaratuba. Inclusive tem umas moças, umas mulheres chamadas as Bruxas de Guaratuba. Eram ligadas, não sei se eram irmã, esposa de político, eu sei que elas ficaram envolvidas como... estavam envolvidas, não só elas, mas um monte de gente da alta, nata sociedade, políticos, numa seita satânica. E tem um menino que sumiu, não encontraram o corpo até hoje, não se sabe se está vivo, se está morto, se está tido como desaparecido, mas supõe-se que foi usado como sacrifício para essa seita. E para piorar, aquele advogado, aquele que escondeu Queiroz, estava envolvido naquela época nessa seita, para você ver o naipe da coisa. Por isso que resgataram esse tema, que é um tema assim que dói muito na notícia paranaense, sabe? Foi muito feio aquela nossa, horrível. E esse papo de magia negra, aí vamos entrar no ponto delicado. O uso de magia negra dentro da política brasileira, não estou falando do mundo, quer dizer, do mundo eu vou falar também. Dentro da política brasileira, ele é um fato recorrente. Então, além de ter tido esse assunto delicado, quase 30 anos atrás, aqui no litoral do Paraná, teve também uma denúncia da ex-mulher do Fernando Collor de Mello, a de olho claro. Na época era a primeira-dama. Ele não está com essa moça mais. Ele está casado com outra. E ela dizia que o Fernando Collor, mais o PC Farias, era envolvido com uns lances assim obscuros.
teve, isso não é fake news, eu vi a matéria. Depois sumiram com a matéria. Tá? Essa moça tá meio também com medo. Acho que é a Rosane Collor, né? Era na época. E aí vem a parte internacional. Mas aí, veja bem, não tem, a partir desse vídeo do rapaz, talvez você já tenha tomado conhecimento. Esse moço, ele perdeu um canal que tinha 1 milhão de inscritos. Tá lá meio bloqueadão lá. Aí ele abriu uns 3 canais, só de raiva, né? Fazer o quê? Né? Cada um faz o que pode, né? Até falo, ó, não desmonte o canal principal, porque quem sabe dá pra voltar. Deixa lá, eu acho que esse povo que incomoda, assim, eu não sei qual que é da pessoa, mas ele incomoda algumas pessoas, sabe? É importante ter essas pessoas que incomodam, mesmo eu não sabendo qual que é a intenção delas, porque é importante também, acabam dando uma bola dentro. Tem coisa que, não, acho que não vem ao caso, né? Então, mas esse eu tive que falar porque o que aconteceu? Além de ter me lembrado desse caso lá de Guaratuba, eu lembrei de um acampamento, foi em 2016. Eu tenho certeza disso. Eu sou péssima para data, mas eu tenho certeza que foi em 2016, tá? O acampamento de cura e libertação, que aconteceu entre outubro e novembro de 2016, na Canção Nova, com a participação do padre Duarte de Souza Lara. Aliás, é uma pregação dele que eu não sei o título, porque ele fez várias pregações, mas em uma pregação ele citou uma situação, tá? Que envolvia aquele Snowden, né? O cara do Wikileaks, que agora baixaram a bola porque prenderam ele. Ele vazou, né? Vários hackers, não sei se é ele, conjunto com outros, descobriram vários e-mails dentro do governo americano e tal, e vazou as coisas, vazou a informação. E um dos vazamentos era um e-mail que envolvia a então candidata Hillary Clinton para a presidência lá norte-americana. Porque se você não sabe, a Hillary Clinton sempre teve o desejo de ser presidente dos Estados Unidos, só que ela conseguiu colocar o marido, né? E ela não conseguiu. Mas envolvia o nome dela, que ela iria fornecer em sacrifício uma galinha para Moloque. Veja, não sou eu que estou falando. Até nem posso colocar que foi o Padre Duarte falou, mas ele falou a partir do que? Dos indícios, do que foi exposto nos e-mails entre os políticos e candidatos a respeito disso. Ou seja, dentro da política secular existe muita magia negra. Então veja bem, por que as coisas não dão certo pro povão? Meu querido, minha querida, é só lembrar das tentações que Jesus sofreu no deserto depois dos 40 dias lá. Que o capeta foi tentar ele. Mas é muita audácia do demônio, né? E tentar o Filho de Deus. Sabe, o Rei do Universo, o Senhor Jesus é considerado Pantocrator, Cristo Pantocrator, Rei do Universo. Ele não tem domínio só pela terrazinha, esse planetinho azul bonitinho, coisa mais fofa, dominado pelo capeta. Porque é dominado mesmo, né? Vai fazer o quê? Onde jaz o demônio. Ele teve a audácia eu fico pensando, mas o demônio, além de condenado, é audacioso, né? Ele não tem no limits para fazer as maldades. Foi tentar o Filho de Deus. E uma das tentações é o quê? Poder de dinheiro. Poder e recursos. Não precisa ser dinheiro. Pode ser ouro, qualquer coisa. Poder e prestígio, poder e fama, qualquer coisa. Ou seja, o poder advém de Deus Todo-Poderoso, mas o demônio perverte, porque como ele é o príncipe deste mundo, porque Jesus trata o demônio como príncipe desse mundo. Como é o príncipe desse mundo, ele também detém um poder aqui. É por isso que a gente cai em tentação também, porque nós caímos em pecado mortal, pecado original, porque estamos infelizmente relacionados a isso, e por isso que nós caímos tanto e perdemos tantas graças do Senhor. Ou então caímos, choramos, ficamos culpados, envergonhados, nos sentimos um lixo perante o Senhor Jesus sacramentado, ou às vezes nos tornamos indiferentes, que é o caso que está acontecendo aí no geral. Pessoas consagradas, nem acredito que o Senhor Jesus está lá no pão. Acha que aquilo é uma bolacha, né? Meu Deus, perdão, Senhor. Certo? Então, o demônio tem influência do poder político, claro que vai ter. Qualquer tipo de poder hierárquico, político, etc. Pior é quando a pessoa ainda envolve e consagra a sua empresa, os funcionários, porque eu não duvido de mais nada, gente.
consagra os funcionários, consagra a posição que a pessoa tem para o capeta. Aí o capeta tem vários nomes, né? Pode ser lá daquela reencarnacionista, que bate uns tamborzinhos, pode ser aquela, o Moloque mesmo. O Moloque é o mais medonho de todos, né? Porque envolve sacrifícios de criança, se não me engano. Eu até nem quis ver o vídeo para não... Nossa, porque me dá uma sensação ruim. Às vezes é melhor nem saber. Fica na palavra de Deus mesmo. Eu vou correr atrás do Moloque no Antigo Testamento. Mas o que eu quero falar? Não é chocar vocês, é dar uma formativa de oração. Nossa Senhora sempre pediu, colocai a Rússia no meu Imaculado Coração. Não é só a Rússia, é claro que a gente tem que colocar, né? É bom colocar nosso país, nossas cidades, nossos estados, os políticos. Por favor, gente. Coloque em suas orações diárias não só o suscitamento de vocações. Vamos mudar um pouco. Claro, devemos suscitar vocações, mas a permanência dessas vocações. Como eu falei, tem um padre aí da Canção Nova que sumiu. Eu não sei o que aconteceu com o homem. Eu rezo sempre para esse padre Giovanildo, que foi aqui da missão. Eu não sei, talvez tenha cometido um erro, mas ele é padre. Será que na diocese dele não pode recolher ele? Como aconteceu com o padre Fábio Camargos? Que aconteceu alguma coisa lá que ele saiu da comunidade. Mas ele está padre da diocese dele. E até os irmãos ex-irmãos da comunidade ficaram felizes de saber disso. Né? Agora, gente, então se tem um padre que casou, reze para essas vocações. Temos que rezar pela permanência das vocações. Temos que colocar nossos países dentro do Imaculado Coração, Sagrado Coração de Jesus, nas Santas Chagas de Cristo, não importa qual a devoção. Temos que consagrar nosso país, nossa cidade, nossos políticos, todo mundo que é envolvido com poder, nossos patrões, nossos trabalhos, nossas empresas. E vou dizer, o Espírito Santo vai chegar para você e falar, não compre nesse supermercado. Não vote nessa pessoa. E vai te mostrar o porquê. Quer fazer experiência? Faça a experiência com Nossa Senhora. Ela vai te revelar, não compre nesse lugar, porque esse lugar não está consagrado para Deus. Não está consagrado para o meu Pai, não está consagrado para o meu Filho Jesus. Ela vai mostrar, por incrível que pareça. Sabe, nos forçam a comprar coisas. Mas essas empresas são abortistas? Essas empresas ficam aí sacrificando galinha para Moloque? Isso para não falar outra coisa. Até eu tenho um diretor espiritual que falou para mim. Eu perguntei, padre, o senhor acha que nós estamos nos fins dos tempos? Desculpa fazer essa pergunta. Aí ele parou, pensou, falou, olha, todos os indícios indicam que sim, porque a única coisa que eu não vi até agora são relatos de fontes seguras, porque eu entendi assim, de que fazem sacrifícios de crianças. Tadinho. Ele que não sabe o que é o aborto, talvez, né? Desculpa, mas em algum momento do escondimento aí, alguém deve estar fazendo maldade com criança. Então, nós católicos devemos ter os olhos abertos, sensíveis para alguma situação. Não é ter mente doentia, mas ter olhos e sentidos sensíveis e percepções e não nos fecharmos na nossa própria ignorância, para começarmos a mudar o foco das orações. Então, nesse primeiro momento, eu perdi todo esse quase 30 minutos, né, não tem nem a liturgia ainda, para dizer, gente, estamos qualquer período eleitoral, qualquer problema, vamos rezar. Não reze assim, você quer rezar pela pessoa do presidente, aí tudo bem. Eu rezo pelo bem-estar da nação, como um povo. Eu rezo pelo presidente, sim, que ele se converta. Eu tenho raiva do Bolsonaro, tenho mesmo. Tá? Só que aí o que acontece? Ele coloca toda a nação, todo o povo no esgoto, gente. Inclusive o Trump resolveu se meter com o Cristo Redentor, né? Você sabia disso? Vai procurar a notícia lá. Diz que ele não vai permitir... Olha só, ele é só cristão, ele não é católico, que eu saiba. Ele é cristão. O que ele tem a ver com o monumento do Cristo Redentor? Só porque está acontecendo um problema lá na Europa e nos Estados Unidos. De pichação de estátuas de santos, de heróis e tal. Entende? Porque assim, o santo, ele não precisa de estátua. Ele precisa precisa de respeito. O que ele precisa é memória. Por isso que eu faço propaganda de santos esquecidos. Isso precisa. Não precisamos ter assim a imagem. Porque as imagens podem ser destruídas, mas o que não pode morrer é a palavra de Deus, a memória desses santos mártires em nossos corações e nossas memórias. A palavra de Deus precisa ser propagada em primeiro lugar.
É lógico que eu não gostaria que queimassem, de repente, um crucifixo, Jesus crucificado, aquele Jesus crucificado que está em Roma, né? Que é considerado um sacramental, né? Que o Papa colocou lá. Se queimar aquilo é uma dor no coração. Mas temos que lembrar o quê? Senhor, perdão por esses pecadores, eles não sabem o que estão fazendo. Esses não sabem o que estão fazendo efetivamente, porque a pessoa quer fazer sacrifício para um Deus que a gente não conhece. Um Deus renegado até por pelo Todo-Poderoso. Esses dias eu falei do que ser pequenino não é ser uma desgraça, ao contrário, obter graças de Deus. Eu vou repetir, não inveje uma pessoa que está rica, que tem aquele carrão, que tem dinheiro, às vezes nem tem dinheiro. Às vezes ele está roubando as pessoas, está usando, sabe, parece aquelas pessoas que roubam de viúvas. Tem gente até hoje que faz isso, a pessoa não teme a Deus mesmo, né? A pessoa não teme a vida eterna no inferno, né? A pessoa não teme a morte perpétua. Meu Deus, gente. Eu não vou falar a classe, né? Mas nós sabemos que tem gente que pega tudo da viúva e dane-se o mundo. Pega tudo da avó, da própria mãe, só porque está com Alzheimer, ou do próprio pai, e usufrui daquilo. Gente, você acha que tem pessoas que não fazem isso? E você sente inveja desse tipo de gente? Deus me livre! Que Deus te livre disso. Se você tem essa vida, tá difícil, parece que a coisa não engrena, saiba, coloque isso como sacrifício para Deus. Você, Senhor, eu sou um insucesso nessa vida secular. Não tive sucesso, não dei certo na vida, mesmo. Fala a verdade para Jesus. E se qualquer coisa, pede para Ele te mostrar a verdade, mas que você acolha essa verdade mesmo com dor no coração. Não faça que nem umas pessoas que veem a verdade e se fecham na própria ignorância, não, e falam e acha que dá para fazer coaching dessa forma. Não, eu não acredito nisso. Não é isso a verdade, não. O cara é que nem aquelas mulheres que é atraída. Vou contar um caso que isso é chocante, mas tem gente que é assim. O seu marido pegou a minha filha de 9 anos, ou de 12 anos. Aí a esposa do cara falou, o quê? Ah, é mentira. A criança que seduziu o meu marido. Eu não sei quem que é o mais pervertido, se é o marido dessa criatura ou se é a mulher que com 9 anos deve ter seduzido muitos homens, né? Porque para arrumar um traste desse pedófilo, só pode. Já que é para ser julgado, eu tô jogando na cara. Isso que eu tô falando é verdade, gente. Aconteceu aqui na região de Curitiba. A menina hoje tem 14 anos, tentou várias vezes suicídio, a vítima, e ela que seduziu o cara. E vou dizer, viu? Marido da prima da mãe. Parente, tá? Isso acontece muito. Você é esse tipo de pessoa que vai ainda coloca a culpa na vítima? Que é a vítima que seduziu o marido podre dela? Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Então tenha cuidado com as percepções. Eu tenho falado muito, cuidado com a sua, sabe, a sua estrutura mental fechada. Cuidado, porque isso vai te levar à morte também. Tá achando pesado o áudio? Você não sabe o que eu falei no áudio que eu excluí. Que eu tive que excluir porque eu tava bem pesado. Falei. Falei mesmo. Sabe? Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar falando, né, gente? Eu não sei se eu posso morrer. Não é nem questão de morrer. Às vezes esse canal pode ficar inativo. Não porque vão bloquear, até porque não tem muita visu mesmo, né? Não tem problema. Mas às vezes vai chegar um ponto que eu vou me cansar de falar. Então eu tenho que aproveitar esse momento para falar. Tudo tem começo, meio e fim, né? Sabe? Então, às vezes eu trago esses troços chocantes, porque tem muita gente delirando, sabe? Na batatinha, achando que tá vivendo no castelo da princesa encantada. Só que a vida não é assim, tá? Tem coisa bem podre por aí. Às vezes pessoas da própria comunidade ligadas a coisas que não deveria. E estão fazendo. Ah, mas eu venho aqui, recebo o Senhor Jesus sacramentado, mas vou lá bater um tamborzinho. Aham. Fazendo o quê? Ofertando o quê? Hã? Por que não oferta direito para o Senhor Jesus? As suas misérias. Não, a pessoa inveja aquele que está vistoso, né? Para finalizar,
Esses dias eu vi um cara que disse que cruzou as Américas a cavalo. Isso é problema da pessoa, tá? Aí chorou, isso aqui. Aí hoje em dia eu olho para um tipo de coisa dessa. Primeiro que eu só assisti porque a pessoa da família estava assistindo, eu não queria mudar, mas a minha tendência era mudar. Eu não preciso desse tipo de inspiração, sabe por quê? Porque isso é autoidolatria. Isso resolve para Jesus? Você que está na caminhada, que quer ter um caminho santo. Não estou falando ser santo, ter um caminho santo. Isso aí resolve? Não. Só provoca a tua inveja, fica com vontade de fazer uma coisa parecida para entrar no Guinness, que aliás um dia você vai ter o recorde quebrado. Ou faz que nem um carinha que subiu o Everest, que mora aqui em Curitiba, inclusive. Umas coisas que a pessoa não pensa, né? Tá, tudo bem, ele subiu o Everest. Na volta, sabe o que aconteceu? Ele teve que amputar não sei quantos dedos do pé. Por isso que o carinha não subiu mais pro Everest. Eu andei sabendo de fonte segura. Aí eu digo para vocês, subir o Everest é uma coisa, eu quero ver você descer depois, porque tem gente que morre na descida, sabia? Então cuidado com essa coisa de invejar o sucesso alheio dessas super hiper aventuras. Pra quê que você precisa disso? Encher teu ego e depois você precisa... É que nem esse povo que gosta de aparecer em público, principalmente cantores, né? Olha, é uma profusão de lives inúteis. Encheu o saco, desculpa falar o termo, encheu o saco, é muita live. É muita live. Tem gente aí, sabe, que lida com música, que tá passando fome. E aí os outros ficam lá entupindo as lives de bobeira. E ainda falando, teve um aí que de novo ficou bêbado, falou asnice pra apresentadora. E o cara depois vai pedir desculpa achando ruim. Eu não posso nem fazer uma brincadeira. Falei assim, não é questão de ser brincadeira. Uma coisa é você respeitar as mulheres. Eu odeio o homem que trata qualquer amiga, mulher, como se fosse o parça do bar. Mulher não é ser tratada assim. Se você faz mania de fazer piada com os teus parça, problema teu. Agora, você não pode tratar uma mulher que mesmo sendo uma prostituta, de carteirinha, que antigamente é carteirinha, hoje em dia não tem, né? Mesmo que seja assim, na mídia, que a pessoa é meio dada, você não pode chegar para a pessoa e dizer, você conhece o pai do teu filho? Ô, sua anta, e se uma pessoa chega pra tua mãe e fala isso, fala pra tua esposa, pro teu filho, pra tua irmã, você vai gostar? Aí se enche de machisa, né? Foi o que aconteceu numa live aí que andei sabendo. Ridículo. Cara idiota. E ainda ficou ofendido, não pode nem fazer brincadeira. Ué, repete a brincadeira com a tua esposa ou então com a tua mãe? Agora eu peguei pesado mesmo. Depois a gente não sabe por que tem tanto feminicídio, né? Os caras não sabem se tratar e não sabem tratar o lado feminino, gente. Às vezes eu fico me perguntando que mãe que esse cara teve, falar a verdade. É a mãe que molda os filhos, sabia? A gente vê a qualidade dos filhos pela mãe, pela educação da mãe e o jeitão que a mãe tem. Você, pessoa que está querendo namorar uma outra, eu vou dizer um negócio, pode ser homem, mulher, não importa. Você quer saber a qualidade do que é essa pessoa para a tua vida? Vê como é que ela trata a mãe e como é que a mãe trata ele. Observa. Se alguma coisa está meio estranha, é melhor ficar solteiro. Ser encalhado não é ser encalhado, gente. A gente se entrega para Deus. As pessoas sabem, na ânsia de não ficar sozinho. Meu Deus. Você que está solteiro ou solteira, você não perdeu a tua vida. Reavalie as coisas, entregue isso como um sacrifício até. De repente, Deus está te preservando de umas traiaradas que você não tem noção. Porque a traia, não é só a pessoa que você está casando, é a família dele também. Às vezes a família dele é uma baita, uma traiarada. Um monte de problema. Mas como é que você vai fazer? Ó, você quer... Presta atenção. Eu sou solteira. Mas eu sempre observava assim, como é que era a família da pessoa, como é que ele tratava pai e mãe, como é que o pai e mãe tratavam essa pessoa que eu estava interessada. E se a pessoa não se interessou por mim, por exemplo, oxe, que bom, porque senão ia ser a traia da vida dele, né? É assim, a gente também tem que ter responsa também nesse sentido. Mas você quer saber, assim, primeiro, veja se a pessoa tem pai. Veja como é que ele se comporta com a própria mãe. Veja como é que ele se comporta com a família, como é que trata a irmã, como é que trata as coisas. Principalmente a mãe. Vê o trato da mãe com o filho.
A mãe é que passa as virtudes. O pai também, mas o pai passa as virtudes mais do trabalho, no quesito do trato com o dinheiro, honestidade, profissionalismo, senso de hombridade, entendeu? Tem uns lados também da religião? Tem. Se tiver outras virtudes, excelente. Tá? Mas basicamente o pai, ele lida um pouco com a questão do trabalho, honestidade, hombridade. E as piadinhas também. As piadinhas revelam muita coisa. É um pai agregador? Ótimo. Excelente, agregador de família. A mãe é agregadora ou mal-humorada? Tem que ver. Às vezes uma pessoa mal-humorada revela a própria verdade. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa mal-humorada que às vezes xinga todo mundo, do que uma pessoa falsa sorrindo pra você que no fundo é uma tremenda uma invejosa que na primeira oportunidade vai jogar na tua cara que você não presta, que você devia trabalhar, que você não vale a pena pro meu filho, pra minha filha, sabe? Então cuidado. Nem sempre aquela que trata bem é a pessoa que tem um coração bom. Às vezes a pessoa se camufla no mau humor, nos palavrão. Não estou falando mulher falar palavrão, não é complicado, eu falava, né? Não é bom mesmo. Mas às vezes a pessoa pragueja um monte, mas veja se não é por um problema de doença, ou se de repente é amargurada, sofrida. Mas você vê os atos da pessoa. Eu conheci, olha, as pessoas mal-humoradas, porque eu também sou, são as pessoas que eu mais gosto de estar descobrindo, porque elas, apesar do mau humor, de tudo, reclamonas, aí eu observava assim, não, mas essa pessoa tem bom coração. Ela tá só camuflada porque é uma pessoa sofrida, né? Pronto, falei. Aí falei um monte de coisa agora, né? Nada a ver. Mas agora vamos para a liturgia da palavra. Vai ficar grande aí o áudio, mas não tem problema. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é Oséias 8, versículos de 4 a 7, de 11 a 13. Assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus, será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades, se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas, eles deverão voltar para o Egito. Salmo responsorial de hoje está no 113b, com o refrão Confia Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Confia Israel no Senhor. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tendo ouvidos não podem ouvir. Confia Israel no Senhor. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar, com eles serão seus autores que os fabricam e nele confiam. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia Israel no Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os próprios demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Gente, aqui termina a liturgia da palavra. Rezem mesmo para que sejam suscitadas novas vocações, mas, em tempos atuais, rezem pela manutenção dessas vocações. Reze para que seu padre seja sempre padre, caiu em pecado, que ele volte com os rabinhos até a perna, fale lá com o bispo. Não critique um padre arrependido, um presbítero, um diácono, tá? Reze muito por essas vocações. E se acontecer uma vocação importante dentro da sua família, não fique dando peti. Eu queria ver meu filho e minha filha casada. Ô, desgraça.
Então por que rezou para suscitar a vocação se você não pode ceder um filho como Ana cedeu ao profeta, que se tornou profeta Samuel? Hã? Mas que barbaridade, né? Tem que começar a aprender assim também, gente. Quer dizer que com o filho dos outros não dói, né? Por isso que as pessoas não fazem reparação e jejum da forma correta, porque elas não querem perder nada. Eu falo por mim. Eu sou péssima para fazer jejum de comida. Eu não quero perder nada. Sabe? E às vezes eu fico pensando, mas eu estou agindo como se fossem essas mães que não querem ceder seus filhos para ser padre. Então oriente esses filhos, ó, cuidado com as coisas que podem acontecer. Por isso que eu falo temas aqui dolorosos mesmo, dizendo que ó, rola uma pedofilia ferrada, para não falar outra coisa, ferrada dentro dos seminários. Por quê? Tem a ver com, né, vai lá procurar lá o Padre Paulo Ricardo, lá no Padre Paulo Ricardo tem lá a matéria que ele fez de Fulton Sheen, do bispo Fulton Sheen, com a Bela Dodge. Pronto, pega esse daí que você entende por que acontece pedofilia dentro dos seminários. É o inimigo de Deus mesmo. Só que o troço disseminou e a coisa se perdeu até na memória, né? Porque o demônio faz isso. O demônio, ele tira até a memória das cacas que ele faz, para depois dizer que a culpa é do ser humano completo, né? É lógico que sim, porque nós damos perseverança nisso, continuidade. Mas tem uma história por trás também. Sabe? Tá bom? Entenderam, né? Então pensa com carinho aí. Isso é certeza, não é coisa da minha cabeça. No aleteia.pt tem uma história de um senhor que era casado, teve vários filhos e infelizmente passou um período. Só que assim, ele rezava muito. E aí o que aconteceu? Ele orava, consagrava seus filhos ao Senhor Jesus. Muitos filhos se tornaram padres. Não sei se teve uma moça que virou freira. Ficou viúvo esse senhor. E aí ele foi estimulado a ser padre. Acho que é o desejo dele inicial, inclusive. E os filhos falam, não, pai, o senhor já é viúvo, dê continuidade a isso. E não é que ele se tornou um padre? O velhinho. Então, isso é uma ótima coisa, uma ótima virtude. Um homem que realmente entregou sua vida e sua família ao Todo-Poderoso. E você, e eu, estamos entregando a quem? Qual Moloque da vida a gente está entregando? Então fica a reflexão para todos nós. Desejo a todos um ótimo dia. Paz e bem.